Se você acompanha o nosso canal, já deve ter visto que nós adoramos automatizar tudo, ou quase tudo. Se for para facilitar a nossa vida e dá para fazer com Python, a gente automatiza sim, viu? Nesse vídeo vamos criar uma solução para gerar thumbnails automaticamente, usando o Photoshop com Python. Você sabia que isso é possível? Já deixa aquele tapa no like que a gente te mostra como faz depois da vinheta. Nesse vídeo contamos com a parceria da HostGator, que é a empresa que escolhemos para hospedar os nossos projetos. Inclusive, usando soluções como VPS e também dedicado, é possível configurar do seu jeitinho, pois você tem acesso ao root. Então, se sua praia é usar Python com Django, Flask, Cherry Pie, Falcon, FastAPI ou qualquer outra solução web com Python, é possível utilizar. Vamos deixar aqui na descrição um link exclusivo com um desconto para você conhecer mais sobre os planos e recursos. Espero que você esteja confortável na cadeira para programar com a gente. Vamos criar uma solução que manipula as layers do Photoshop pelo Python e exporta uma imagem para usarmos, no nosso caso, como uma thumbnail. Vamos criar um código usando testes unitários, ou testes de unidade, justamente para mostrar como é fácil e necessário testar enquanto desenvolvemos. Para codificar, a gente já está no VS Code, né? Já tem uma estrutura ali de diretórios criados com o SRC, que é o source, e ali dentro nós criamos o Photoshopy, nome lindo, né? Gabriel que escolheu, gente, .py, e uma pastinha para os testes, que é justamente a tests. Lá dentro tem um resources, porque como a gente vai utilizar um PSD como base, nós precisamos ter ele exclusivamente ali na área de testes. Os testes não podem depender de arquivos externos, mas nesse caso, como a gente está usando o Photoshop, a gente vai ter que testar essa funcionalidade, é interessante levar um PSD para dentro do nosso teste. Já que não dá para levar o Photoshop inteiro, né? Aí... E esse projeto foi justamente concebido para a gente automatizar a miniatura que a gente cria semanalmente do nosso projeto, que é o compilado. Se você não conhece, é uma newsletter e também um podcast. Semanalmente tem lá um programa em que a gente fala sobre notícias e novidades no mundo da programação e a gente, aos poucos, está automatizando toda a geração de conteúdo do compilado. Para conhecer o compilado, é só acessar compilado.códigofonte.com.br. Pronto, momento jabá. Como a gente falou que a gente vai usar testes nesse código, a gente começa então com o requirements, que é um arquivo que a gente utiliza para instalar as nossas dependências. E como vamos usar a API do Windows para manipular o Photoshop, a gente vai precisar usar o PyWin e o Path Validate, até porque vamos manipular arquivos, né? Que vai estar aqui dentro da pasta testes. A primeira coisa que a gente pode fazer é ir no pip, o gerenciador de pacotes, o -R, chamar o requirements. O nosso projeto, nós chamamos ele de compilado CLI, porque vamos posteriormente criar um CLI e a primeira etapa é a automatização da miniatura. Isso, nós já temos projetos futuros com esse projeto atual. E agora a gente pode fechar o arquivo e começar a desenvolver a classe do Photoshopy. Paralelo a isso, a gente vai aos poucos testando. Agora vamos criar a nossa classe. Eu vou criar esses dois atributos. O primeiro é o app, que vai ser o Photoshop em si, a aplicação, para eu conseguir manipular utilizando aqui o Win32com. E o segundo vai representar o arquivo que está aberto. Porque se eu, por exemplo, mandar executar um método de exportar um arquivo e eu não saber se o arquivo está aberto ou não, se existe um arquivo aberto ou não, é esse atributo que vai controlar isso. E agora a gente pode partir para o construtor. Aqui no construtor eu não vou usar injeção de dependências, na verdade eu vou instanciar o Photoshop por aqui mesmo, tá? Já que a gente vai automatizar a criação dessa thumbnail, no nosso caso, não faz sentido ficar abrindo o Photoshop para que a gente possa ver e tudo, ele pode fazer tudo escondidinho, né? Mas no final das contas, testando aqui, o Photoshop aparece, tá? Ele precisa da interface aparecendo. Mas eu vou comentar aqui por enquanto para a gente ver o processo todo, mas aí depois ele esconde. Algumas coisas ele consegue esconder, mas não o Photoshop todo. A gente vai precisar fechar também o Photoshop, né? A gente não vai deixar ele aberto, senão pode dar problema no sistema, né? Deixar muitos processos abertos lá. Vamos agora desenvolver dois métodos. Um que vai abrir o arquivo PSD
e o outro para fechar. Então o processo vai ser abrir a aplicação, abrir o arquivo, manipular, fazer o que a gente precisar fazer, fechar o arquivo e depois fechar o Photoshop. É como a gente faz também, né? Sim. Só que quem vai fazer pra gente é o Python. Então vamos criar o OpenPSD. E a primeira coisa que eu verifico é se o arquivo que foi passado aqui por parâmetro, o caminho, ele existe, é um arquivo que existe. Se ele não existir, eu já vou fechar o Photoshop e retornar falso. Justo. Para abrir esse arquivo, eu uso o self-app, lembrando, é o atributo aqui que a gente criou, open, e aí eu passo o file name. E aí, uma vez que esse arquivo esteja aberto, eu posso também usar o nosso atributo PSD file e chamar a API lá do Windows, da aplicação, com o Active Document. Aqui sim, a gente já está lidando com o Photoshop em si, e que também tem documentação para isso, tá? Então, uma vez que está tudo bonitinho, eu retorno true. E agora, vamos fechar o arquivo. Bom, vamos lá. Para fechar, a gente precisa verificar o atributo, o PSD file, que é justamente o arquivo, e ver se ele existe ou não. Se ele não existir, a gente já dispara aquela exceção dizendo que ele não existe. Caso contrário, aí sim a gente utiliza ali o self.app application document e dá o close. E o 2 é para salvar para sair sem salvar, certo, Gabriel? Exato. Já é um parâmetro que também está lá na documentação. Então agora nós podemos abrir o Photoshop, fechar o Photoshop, abrir um PSD e fechar um PSD. Agora estamos prontos para começar a testar se essa lambança toda que a gente fez está funcionando. Está funcionando ou não? A utilização da nossa classe, o Photoshop tem algumas formas, né, que se utilizam, mas o que eu acho mais interessante é você adicionar o path do sistema à pasta onde está o nosso código. E isso vai fazer com que a classe já esteja acessível por aqui, né? Se eu não me engano, a partir da versão 3.3 é que partiram para essa solução. Pode ser que eu esteja errada na versão, mas... Então, eu vou justamente usar o teste Photoshop e ele vai herdar de unit test case. Nessa herança, eu preciso implementar, é opcional, mas é interessante implementar dois métodos. Um que se chama setup e o outro que se chama tear down. O que o setup e o tear down eles fazem? Eles são executados antes e depois de cada teste. Então é legal que dá pra gente implementar algumas das funcionalidades que a gente precisa que aconteçam nesses momentos. Então se eu for implementar aqui, ó, o test open PSD, se o tear down ou setup falhar, o teste falha também, tá? Então não precisa ficar preocupado em, passou aqui, mas aí depois quando executou esse deu algum problema. Ele vai tudo falhar no rolo. Tudo, é. Olha só o que eu fiz. Coloquei como caminho justamente o PSD, que a gente vai utilizar de teste. Eu chamei ele de PSD Orange. Eu vou ter dentro da pasta Resource, dentro do teste, uma pasta temp. Essa pasta vai ser temporária mesmo, ela vai ser criada e removida durante o teste, né? Então, quando ele começar, ele cria e depois, quando terminar, ele vai tirar. Porque a gente vai precisar exportar arquivo, o teste vai fazer essa coisa de exportação. Então, a gente tem que criar uma pasta ali, né? Que é interessante fazer isso, para não deixar lixo, né, de teste em algum outro lugar. E a gente tem um outro atributo que vai ser o nome desse arquivo JPEG que ele vai gerar. E a gente criou um outro aqui que é justamente a união desses dois, para a gente também, quando for manipular o arquivo, o caminho completo, a gente ter disponível. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o temp não existe. Se não tiver, eu crio a pasta. Vou criar um outro atributo aqui que é o app, que vai ser o Photoshop. Lembrando que no construtor ele já abre o Photoshop. No tear down eu fecho o Photoshop, depois eu verifico se o full path, que é aquele caminho completo aqui do JPEG, se ele existe. Se não, eu removo o arquivo. E se existir o caminho temp, eu removo também. Ou seja, ele está limpando a bagunça, né? Tirando tudo que a gente fez ali nos testes. Agora a gente consegue implementar o teste para abrir o PSD. E eu vou começar declarando uma variável booleana que vai representar se o arquivo foi aberto ou não. Lembrando que o caminho é aquele PSD orange. Eu vou abrir o PSD com o método lá que a gente criou, passando por parâmetro o PSD Orange, tá? Que é um atributo aqui da nossa classe de teste. Se o arquivo abriu, ele fecha e no final, independente se for true ou false, ele vai passar ele aqui no assert true. Se for false, o teste falha. Se for true, ele passou certinho. Ou seja, aqui a gente já tem o nosso primeiro teste. Se eu chamar aqui Python... Faltou colocar aquela chamadinha, né, para o teste poder rodar.
Ah, é verdade, bem lembrado. Para a gente executar os nossos testes, a gente precisa desse código aqui. Agora nós já estamos prontos. A gente já consegue testar nossa classe, criar os nossos testes de unidade e a gente não precisa mais ficar se preocupando em fazer print na tela, tudo. Esse módulo já resolve esse problema para a gente. Estão vendo aqui o Photoshop abrindo. Tomara que o meu computador não trave ou levante voo aqui. Abriu o arquivo, fechou. E fechou o Photoshop. E vamos ver se o teste passou. Ufa. Próxima vez a gente tem que botar pra rodar e ficar com as mãos assim, ó. Pra terem certeza de que não somos nós. Mas teste tem que ser feito para não passar também. Depois é que você vai acertando no código. Essa é a ideia, né? Agora nós já estamos prontos para atualizar a layer do Photoshop. Nesse caso aqui, a gente só vai customizar os textos que a gente precisa ali naquela imagem. Então, vamos criar um método chamado update layer text, sem o R. Eu vou ter aqui dois parâmetros. O primeiro vai ser o nome da layer e o segundo vai ser o texto que a gente vai atualizar. A gente pode começar aqui primeiro verificando se o arquivo está aberto ou não, né, para também não ter nenhum tipo de problema. Pode fazer igual a gente fez aqui em cima, ó. E aí, como é que a gente faz para atualizar uma layer no Photoshop? Essa é a mágica acontecendo. Primeiro, eu vou pegar aqui a instância da layer. Como é que é? Funciona, é o self.psd file, lembra que esse atributo nosso contém o documento ativo no Photoshop. E aí existe aqui um objeto chamado ArtLayers. E eu posso passar o nome da layer. Sobrou um Y ali no layer name. Layer name. Na verdade, o objeto de texto a gente faz dessa forma, ó. Layer.text item. E agora a gente tem um objeto, layer text, e eu posso colocar o contents igual ao texto que a gente enviou. Isso já vai fazer o nosso texto atualizar. Nada de print. Vamos voltar para o nosso arquivo de teste. E a gente faz o teste update layer text. Eu vou atualizar duas layers. Lá dentro da nossa imagem, a gente tem duas layers que a gente coloca qual é o número do episódio e qual é o período das notícias que a gente coloca lá no compilado. Então, para isso, eu vou criar duas variáveis. Eu vou chamar de updated 1 e já vou inicializar com false, updated 2. Por quê? Se o nosso teste der algum problema, eu já coloco aqui, ó. Na verdade, eu quero que o teste sempre retorne true, né? Então, se eu colocar aqui, ó, updated 1 e aqui o updated 2, o nosso teste já vai falhar. É assim que tem que ser. Se a gente rodar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Mas pelo barulho do cooler da máquina do Gabriel, que provavelmente está sendo captado pelo meu microfone, eu voto em que ele vai voar, Gabriel. Não, e esse barulhinho é da corrida maluca, né? Aqueles carrinhos que retardatários. Não vai acontecer nada, porque a gente não chamou o método. Mas esse aqui é só uma ilustração para a gente ver que o nosso teste vai falhar. Abriu novamente o arquivo. Fechou. Lembra que a gente colocou lá no setup que toda vez que iniciasse um teste, ele teria que abrir o Photoshop? Pois bem, ele está abrindo de novo, óbvio. De novo. E aí ele diz, ó, rodou 2 testes e um falhou. O que a gente precisa fazer aqui é abrir o arquivo e aí vamos chamar agora sim o método que atualiza os textos. Tem uma layer chamada período e a outra chamada número episódio. Eu vou substituir os dois com o texto teste. Depois eu vou fechar o arquivo e aí sim retorno o resultado desse update. Lembrando que aqui no nosso método original eu posso colocar aqui um retorno como true. E agora sim a gente deve ver as layers sendo atualizadas. Mostra a mão, Vanessa, para mostrar que a gente não está fazendo nada, só com a força do pensamento. Vai. Lá em cima, teste. Gente. Teste. Fechou? Ok, funcionou. Agora estamos prontos para exportar essa imagem. Então falta só uma coisinha, que é o método export JPEG. Podemos começar aqui verificando se o arquivo está aberto. E os parâmetros para esse método vão ser o seguinte. Primeiro vai ser o nome do arquivo, a pasta em que ele vai ser salvo, tá? Eu vou começar aqui com uma pasta vazia. E a qualidade também eu vou colocar como padrão 10. Para não termos problema também com o nome do arquivo, e aí que a gente vai usar o sanitize file name, para se por acaso esse nome de arquivo vier de fora, não ter nenhum caractere inválido, ele já faz a sanitização. Pode juntar com o caminho e o nome do arquivo,
para a gente ter o caminho completo. E agora, para a gente disparar essa funcionalidade do Photoshop, a gente vai chamar aqui de Options, Win32 com Client, Dispatch, Photoshop, Export Options, Save for Web. Quem usa Photoshop conhece essa opção, né? Ok, eles colocaram num clean code bom, dá pra gente entender exatamente o que é. O formato é o 6, que é o que representa o JPEG, e a qualidade, que a gente parametrizou ali, que vai ser o Quality. Vamos exportar PSD file.export e os parâmetros export in options. Aí sim eu uso esse options que a gente formatou aqui. Pronto, isso já é o suficiente para ele salvar esse arquivo na nossa pastinha temp. A gente precisa também retornar se ele realmente conseguiu salvar esse arquivo lá ou não. A melhor forma de a gente fazer isso é justamente chamar uma função que verifica se o arquivo está lá, se ele existe. Pronto, nossa função de exportação está pronta. Voltamos aqui ao nosso teste unitário e vamos colocar o teste export JPEG. Bem parecido com o que a gente fez anteriormente. A gente vai precisar atualizar, eu vou atualizar também essas duas layers, mas a gente precisa verificar se foi exportado. Então eu vou criar uma outra variável aqui, exported. E a gente não vai precisar mais dessa aqui. E o exported é que a gente vai retornar para o teste. Tenho aqui o arquivo aberto, atualizei as informações das layers, eu posso fechar o arquivo depois, mas aqui eu preciso verificar se as informações foram realmente atualizadas. Aí eu posso colocar um updated 1 e updated 2. Se eles foram atualizados, eu vou chamar o exported. Na verdade, eu vou chamar o método export JPEG, passando justamente esses parâmetros que nós temos aqui no teste, né? Não esquece deles. Eu vou tirar rapidamente só essa coisa aqui de remover o arquivo, porque a gente vai querer ver o arquivo pronto, né? O teste durante o nosso teste, né? O teste, eu não preciso realmente verificar isso, só verificar se o arquivo existe já é o suficiente. Mas para a gente ver esse arquivo modificado, eu vou tirar rapidamente só para a gente não ter dúvidas. Ué, Gabriel, como é que ele já criou o arquivo? Conte-me, Gabriel, não se esconda nada. É porque esses testes, quando são executados, ele testa aleatoriamente os métodos. Não é um método atrás do outro, porque isso também pode sugerir uma falha em teste. Então ele já testou o último método lá, ó, e o arquivo já está aqui criado. Ó. Enquanto ele está fazendo o teste lá atrás, ó, ele já criou. Então essa aqui foi a exportação feita, ó, já com as duas layers atualizadas. Até por isso a gente tem que fazer a exportação também, a mudança dos layers dentro desse teste onde a gente só fez a exportação, né? Se ele fizesse tudo em ordem, talvez nem precisaria, né? Porque ela já estaria modificada. Mas Exato. Aí ele já teria fechado no try, então cada um tem que testar novamente. Por isso agora eu posso descomentar essa parte do código. Eu posso também voltar aqui com aquele visible false. A gente visualizar aqui o processo todo do Photoshop. Então agora os testes rodaram. Levou um pouquinho, deu para ver, ó, 217 segundos. Minha máquina aqui está levantando voo, mas funcionou. É o que importa. Para continuar com esse projeto, agora vamos precisar desenvolver uma interface para conseguirmos parametrizar os dados. E para isso, estamos pensando em criar uma CLI no Python. Nós já fizemos um gerador de projetos aqui em Python nesse vídeo, mas o que estamos pensando para esse aqui vai ficar muito melhor. Criar um CLI no Python é super simples e rápido. Exatamente. Vários CLIs no mercado, incluindo o do Google Cloud, por exemplo, é desenvolvido em Python. Você sabia? Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver a continuação desse projeto para a gente saber se nossa comunidade gosta desses projetinhos. Essa é apenas uma das coisinhas que estamos automatizando no compilado. Em outros vídeos nós teremos a oportunidade de te mostrar mais. Por isso, não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E, obviamente, o like. É ele que ajuda nossos vídeos a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Então, muito obrigado por prestigiar esse trabalho que fazemos e te esperamos no próximo vídeo. Tchau, tchau! O legal desse tipo de projeto é que aos poucos vamos construindo soluções que salvam tempo para pensar em mais projetos de como salvar mais tempo. É um fluxo contínuo sem fim. Por isso é divertido automatizar mais e mais tarefas que são repetitivas. Olha só esse outro vídeo em que criamos um organizador de fotos com Python.